Sejam bem-vindos. Você que não conhece o canal, meu nome é Alcileia Fernandes e esse canal é voltado para você que tem dúvidas aí sobre os seus direitos com relação à previdência social ou qualquer área aí relacionada ao direito. Mas hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que eu vejo que é recorrente aí, que vocês sempre me perguntam, seja lá no direct, seja através do WhatsApp ou aqui nos comentários. Quanto custa um advogado? Ou seja, quanto que você vai pagar para que um advogado defenda aí a sua causa? E hoje nós vamos falar sobre as ações previdenciárias, tá? Eu vou me atentar a esse ramo do direito porque o canal é voltado mais especificamente para essa área. Então, se você tem dúvidas, eu te convido a ficar até o final desse vídeo para que você saia daqui sem essa dúvida aí se você deve ou não contratar um advogado. Fique comigo. Bom, antes de mais nada, é importante que vocês saibam que a advocacia, ela é um serviço. E esse serviço é um serviço intelectual. Ou seja, você não está pagando por um serviço mercantilista. Você não está pagando por uma compra e venda, você não está comprando um produto, você está comprando um serviço. E muita gente acha que esse serviço, ele só é caracterizado, né? O advogado só está prestando serviço quando, na verdade, ele distribui a sua ação ou quando ele faz o requerimento administrativo junto ao INSS. E não é dessa forma, tá? O serviço do advogado, ele se inicia quando ele presta para você um atendimento. Por quê? Para que ele preste esse atendimento, para que ele te informe os direitos que você tem e os caminhos que você tem que seguir para poder alcançar esse direito, ele teve que adquirir um conhecimento, teve que fazer uma faculdade, teve que fazer uma pós-graduação, teve que se aperfeiçoar em uma área específica para que ele tivesse autoridade e para que ele tivesse um conhecimento mais abrangente daquela matéria, tá? Então, o serviço do advogado, o serviço que ele te presta, ele se inicia com a informação, porque ele teve que adquirir esse conhecimento para poder te passar, tá? Então, na advocacia existem dois tipos de serviço, que é a prestação do serviço contenciosa e a prestação do serviço consultivo. O consultivo é quando você vai até o advogado para poder saber os seus direitos, para poder saber qual é o tipo de ação que você deve impetrar contra o INSS ou contra a pessoa que você está desejando aí colocar o processo, tá? E nesse serviço consultivo, você vai ter sempre um parecer jurídico, um parecer técnico sobre a matéria que você está requerendo, tá? Então, a advocacia consultiva, ela se atenta a esse lado. Já a advocacia contenciosa é quando você vai realmente brigar contra alguém. Ou seja, você vai colocar o INSS na justiça e você vai brigar ali pela sua causa. Então, essa é a advocacia contenciosa. Então, em ambos os casos, você terá que pagar aí ao advogado os honorários advocatícios. E da onde saem esses honorários? Cada advogado cria o seu valor? Não. Existe uma tabela, que é a tabela da OAB de cada estado, na qual o advogado tem ali um valor mínimo para cobrar por cada serviço, tá? Então, você vai ver de tudo aí na advocacia. Você vai ver advogados cobrando R$1.000 por uma consulta, você vai ver advogados cobrando R$400 por uma consulta. E por que existe essa diferença?
Porque a tabela da OAB de cada estado, ela estipula um valor mínimo, tá? Esse valor mínimo quer dizer que o advogado, ele não deve cobrar o valor inferior ao que está determinado nessa tabela. Mas ela não estipula um valor máximo. Por quê? O advogado, ele vai cobrar o valor do serviço de acordo com a sua expertise, de acordo com o seu grau de conhecimento, de acordo com a sua visibilidade no mercado, tá? Então não existe um valor máximo para ser cobrado. É por isso que você vai ver de tudo aí. Mas se você procurar um advogado e ele não te cobrar nada por esse serviço, estranho. Porque nenhum serviço hoje, né, gente, é gratuito. As pessoas precisam pagar suas contas, as pessoas têm a sua vida aí para poder administrar. Existem despesas para que você possa gerir um escritório. Existem pessoas que trabalham com a gente, né? Que você talvez não veja, você acha que é só o advogado, mas existe toda uma equipe por trás. Então, assim, esse trabalho, essa equipe, esse conjunto de pessoas que estão ali dispostas para te ajudar, para conseguir resolver a sua causa, também tem as suas famílias, né, as suas contas para pagar. Então, não existe advocacia particular gratuita. Agora, se você não deseja pagar o advogado, o Estado, né, disponibiliza aí um advogado gratuito. Você pode procurar a Defensoria Pública e que você, aliás, será também muito bem atendido. Existem ótimos defensores públicos. Então, assim, a advocacia privada, ela precisa ser paga, né? Você tem que pagar os honorários advocatícios. Mas vocês querem saber, na verdade, um valor, né, por um determinado serviço. Então, eu vou falar para vocês agora, vou dar um exemplo de valor para que vocês tenham uma noção mais específica de quanto cobra um advogado. Antes de entrar no valor, eu quero explicar para vocês também que existe uma diferença entre atendimento e consultoria, né? Eu falei que a consultoria, a advocacia consultiva, ela tem que ser paga. Mas é importante explicar para vocês que consultoria é diferente de atendimento. Atendimento é como se fosse uma triagem, é uma conversa, né, onde você vai explicar aí para o advogado quais são as suas pretensões. Nesse atendimento, geralmente não existe uma cobrança. Mas quando esse atendimento vira uma consultoria, que é diferente, né? Na consultoria, o advogado, ele vai te explicar quais são qual é o passo a passo para que você consiga aquele direito, né? Para que você almeje, para que você consiga resolver aquele problema. Ele vai te dizer os documentos que você tem que apresentar, como que você tem que fazer, quais são os procedimentos relacionados àquele caso. Ou seja, ele vai te instruir de uma forma que em alguma das vezes você vai conseguir fazer o procedimento sozinho, tá? Então ele está te entregando o trabalho. Muitas vezes também ele vai te apresentar um cálculo. Então a consultoria, ela é diferente do atendimento no sentido de que ela é uma visão completa do seu caso e das formas que você vai executar. O atendimento geralmente não é pago e a consultoria sim. Assim, mas antes de falar o valor específico, eu preciso que vocês também se atentem a quanto custa não pagar um advogado, porque isso também tem o seu preço, tá? Eu vejo algumas vezes, e existem alguns casos que eu pego aqui no escritório, de pessoas que vão até o INSS, faz o requerimento lá do seu benefício de aposentadoria e não fazem um cálculo para poder verificar se aquele é o melhor benefício, se está na hora de aposentar ou não, tá?
ainda mais agora com a reforma da Previdência, é muito importante, eu venho batendo nessa tecla muitas vezes, que você precisa fazer um planejamento previdenciário, tá? Existem casos de pessoas que com uma diferença de 3, 4 meses na hora de fazer o requerimento do benefício, ela consegue aumentar quase o dobro do salário. Tá? As regras de transição que surgiram aí com a reforma da Previdência, nem sempre elas são maléficas para o segurado. Existem regras que vão te ajudar, que irão aumentar o valor do seu benefício. Então, às vezes, você chegar lá no INSS, fazer o seu requerimento sem um auxílio, você está perdendo dinheiro. Então, você precisa analisar aí se você consegue fazer esse requerimento sozinho, se você consegue fazer um cálculo para que você, né, não venha a ser prejudicado. Porque uma diferença de 500, 600 reais mensal, quanto que dá aí de diferença anual, né, e ao longo da sua vida? E nem sempre depois você vai conseguir requerer uma revisão de benefício. Então, são questões muito técnicas que, às vezes, o segurado prefere deixar para lá e fazer, mas que vai causar um grande impacto aí no seu bolso. E o que você vai pagar de honorários advocatícios para ter um melhor benefício, você consegue recuperar aí em 3, 4 meses. Então, assim, e ao longo da sua vida, você vai receber um benefício maior. Então, são questões a serem analisadas que você precisa pensar com calma para poder não ter aí um prejuízo realmente. Bom, enrolei vocês até aqui um pouquinho, mas agora eu vou falar, tá? Eu peguei até aqui uma cola para poder não esquecer e colocar o valor certinho para vocês. Eu peguei esse exemplo aqui na tabela da OAB Rio de Janeiro, a tabela de março, tá? Que é a última tabela que está disponibilizada aí no site da OAB. E se você quiser conferir, você também pode colocar aí no Google, procurar, colocar tabela da OAB do seu estado. Aí vai aparecer para você e você pode consultar aí a tabela também. Eu peguei 2 exemplos aqui de valores para que vocês tenham uma noção. Por exemplo, concessão ou revisão de benefício. A tabela da OAB do Rio de Janeiro diz que você vai pagar R$ 4.163,32 por esse serviço. Ou seja, se você for requerer, por exemplo, uma aposentadoria por tempos de contribuição, né? Você vai pagar R$ 4.163,32 mais 20% dos valores atrasados. O que significa isso? Se você fez o requerimento agora em abril de 2021, mas o seu processo for rolando, né, e você só tiver o resultado lá em dezembro de 2021, você tem, então, de abril até dezembro, um período aí em que o processo rolou, e esse período aí você vai receber também os atrasados. Então, sobre esse período de abril até dezembro, no exemplo que eu dei, você também vai pagar, além dos R$ 4.163,32, 20% do valor desse período, tá? Benefícios assistenciais, que é o BPC-LOAS, né? Por idade ou por deficiência. Você vai pagar 2 salários mínimos. Então, o salário hoje está R$ 1.100. Se você for requerer um BPC-LOAS, se você for pedir a um advogado para ingressar com esse benefício, você vai pagar aí R$ 2.200. Gente, não esquecendo que esse é o valor mínimo da tabela. Pode ser que tenha advogado que cobre um valor maior e isso não é errado, tá? Eu só tô falando aqui para vocês terem uma noção de valores, porque às vezes a pessoa não tem noção nenhuma. Forma de pagamento. Gente, cada advogado trabalha de uma maneira com relação ao pagamento. Por exemplo, esses 4.163 que eu falei, tem advogado que pede inicialmente o valor total, tem advogado que parcela isso em 12, 24, da forma que você
combinar com ele. Tem advogado que faz no cartão de crédito, no boleto bancário, que faz carnê. Então isso aí você tem que conversar com o seu advogado. Você e seu advogado conversando, vocês vão conseguir chegar aí num denominador comum de uma forma que fique boa para ambas as partes, enfim. E é importante que você tenha um advogado da sua confiança, tá? Um advogado aí que você entregue a sua causa e que você confie nos serviços dele, para que você não ache que está pagando por um serviço que não é qualificado, um serviço que você não vai ficar satisfeito. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Ficando alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Se gostou desse vídeo, curte, compartilha. Não se esqueça de se inscrever também no canal. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Para quem não me segue, já me seguir lá. E eu vou deixar um forte abraço aí para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!